Oi, galera, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resumir um pouco a classificação de uma onda com relação à sua natureza, à sua direção de propagação e à sua direção de vibração, ok? Para começo de conversa, uma onda nada mais é do que uma vibração que propaga energia sem nunca propagar massa, ok? Quando a gente fala, quando a gente enxerga, quando a gente envia uma mensagem no celular, nós estamos enviando uma vibração que propaga energia, mas não propaga nenhum tipo de massa. A primeira classificação é quanto à natureza de uma onda. Uma onda que nasce e se propaga através de um meio material é chamada de onda mecânica. Essas ondas precisam de um meio de propagação, como o ar, como a água, como o solo, para poder ir de um ponto a outro do espaço. Ou seja, elas não existem no vácuo. O que a gente vê em vários filmes quando uma nave espacial explode e faz um barulho danado é uma falha física, é um erro conceitual fisicamente falando. É claro que os diretores fazem isso para deixar os filmes mais divertidos. A segunda possibilidade quanto à natureza de uma onda é que ela seja eletromagnética. Nesse caso, ela é seu próprio meio de propagação. Como assim? Ela é composta por um campo elétrico que oscila e alimenta um campo magnético que também oscila. Quando o campo elétrico oscila, ele alimenta o campo magnético que oscila e alimenta o campo elétrico que também oscila, assim sucessivamente e por todo o espaço de propagação da onda. Nesse caso, ela pode se propagar pelo vácuo, ela não precisa de um meio material de propagação, já que a oscilação do campo elétrico alimenta a oscilação do campo magnético e vice-versa. Nós também podemos classificar as ondas quanto à direção de vibração da sua fonte e de suas partículas. Existem as ondas transversais, como nesse caso em que a mão oscila para cima e para baixo e a onda na corda se propaga para frente, ou seja, a fonte está vibrando na direção vertical e a onda se propaga na direção horizontal. Se a gente fixar a nossa visão em um ponto da onda, enquanto a onda passa por esse ponto, ele vai oscilar para baixo e para cima. Ou seja, a vibração é perpendicular à direção de propagação. Nessas ondas transversais, nós temos duas características muito importantes: a amplitude, que é a máxima vibração de uma crista ou de um vale, e o comprimento de onda, que é a distância percorrida pela onda em uma oscilação. Nós podemos medir esse comprimento de onda de uma crista a outra, ou como na figura, de um vale a outro. Vale lembrar que as ondas transversais elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Porém, as ondas eletromagnéticas, todas, sem exceção, são somente transversais, ok? Então, se a onda é eletromagnética, ela tem que ser obrigatoriamente transversal. Existem também as ondas longitudinais com relação à direção de vibração. Elas acontecem quando a fonte vibra na mesma direção de propagação da onda. Nesse caso, o cone do alto-falante está vibrando para frente e para trás, colocando as partículas de ar em movimento e a onda se propaga também na mesma direção horizontal. Se nós observarmos uma partícula nesse tipo de movimento, nós veremos ela se mover ora para frente, ora para trás, na mesma direção de propagação da onda. Vale lembrar que a onda sonora é uma onda longitudinal de compressão e rarefação. Então, ora nós temos uma região de compressão, ora nós temos uma região de descompressão ou rarefação. Nesse tipo de oscilação, nós podemos dizer que o comprimento de onda é a distância entre duas regiões equivalentes, por exemplo, entre duas regiões de compressão ou entre duas regiões de rarefação. A amplitude desse tipo de movimento está associada ao quanto o cone da onda vibra para frente ou para trás, ok? Comparando as duas possibilidades, nós temos aqui o exemplo de uma onda longitudinal feita numa mola, em que a direção de vibração é para cima e para baixo, ou seja, direção vertical, e a direção de propagação é para frente, ou seja, direção horizontal.
E na mesma mola, nós também temos a possibilidade de fazer o movimento longitudinal, no qual nós vibramos a nossa mão para frente e para trás, produzindo regiões de compressão e de descompressão, enquanto a onda se propaga, essa energia se propaga para frente na direção horizontal, mesma direção de vibração de nossa mão. E por fim, nós podemos classificar as ondas com relação às direções em que elas se propagam. Por exemplo, esse tipo de onda que nós já aprendemos que é uma onda transversal, porque o garoto está oscilando a mão dele para cima e para baixo, e a onda está se propagando na horizontal, é uma onda unidimensional, porque ela só se propaga na direção X. Nós não estamos dizendo com relação à direção de vibração das partículas. Nós estamos olhando agora para a direção na qual a onda se propaga, ok? Ela se propaga somente na direção X, nesse caso. Ou seja, ela é uma onda unidimensional. Existem também as ondas bidimensionais, que são aquelas ondas que se propagam em duas dimensões. Nesse exemplo, uma pedra cai e forma um padrão de ondas circulares a partir do ponto de queda dela. Essas ondas circulares se propagam tanto na direção x quanto na direção y, ou seja, essa é uma onda bidimensional que caminha, que se propaga ao longo da superfície da água. Por isso, nós podemos dizer que uma onda bidimensional também é uma onda de superfície. E por último, mas não menos importante, existem as ondas tridimensionais, que são aquelas que se propagam nas três direções do plano cartesiano, x, y e z. Essas ondas se propagam a partir de cascas de esferas que vão ficando cada vez maiores. Por isso, elas se propagam em três dimensões. As ondas são um movimento oscilatório que se repete, certo? Por isso, elas possuem essas duas grandezas que aparecem muito em outras áreas da física também: o período e a frequência. O período é o tempo que a onda demora para percorrer um ciclo dela, ou seja, para ir de uma crista a outra, para ir de um vale a outro, ou seja, o período é o tempo em segundos para a onda percorrer um ciclo. Todo movimento oscilatório também possui uma frequência. A frequência nada mais é do que a quantidade de ciclos, a quantidade de repetições que essa onda faz em um segundo. A frequência ela é medida em Hertz e simboliza a quantidade de ciclos que uma onda faz a cada segundo. Por exemplo, a nota Lá padrão ela possui 440 Hz de frequência, ou seja, ela oscila 440 vezes por segundo. Já a cor vermelha ela oscila 4 vezes 10 a 14 vezes por segundo, ou seja, ela possui uma frequência de 4 vezes 10 a 14 Hz, que é muito superior à frequência da nota Lá. Finalmente, nós chegamos na equação fundamental da ondulatória. Qualquer onda, por mais complexa que ela seja, de qualquer natureza, de qualquer direção de vibração ou propagação, tem que obedecer essa relação muito simples, na qual a velocidade em metros por segundo é igual ao comprimento de onda lambda, letrinha esquisita, né? Significa o comprimento de onda em metros, multiplicado pela frequência dessa onda em hertz. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui um mapa mental para que vocês possam relembrar e revisar um pouco das fórmulas e dos conceitos que trabalhamos nesse vídeo. Me sigam lá no Instagram, é @profabud. Boa prova para vocês, galera!